Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Comissão aprova novo texto da reforma da Previdência. Agronegócio pede retirada de 2 trechos que prejudicam as exportações agrícolas e retiram o perdão do passivo do Fundo Rural. Comissão de Agricultura aprova emendas, como a que proíbe o contingenciamento de recursos para a defesa agropecuária. A ideia é que as propostas sejam incorporadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Câmara dos Deputados vai ouvir a opinião da sociedade sobre projeto que trata de lei geral para o licenciamento ambiental. Sistema de fertirrigação garante qualidade na produção aos cafeicultores, mesmo em época de poucas chuvas. E ainda frio chega com força ao sul e sudeste do país, preocupando os agricultores com possíveis geadas e até neve. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma da Previdência por 36 votos a 13. O próximo passo agora é a votação dos destaques. No total, são 23 destaques de bancada e 99 destaques individuais. Depois de aprovada na comissão, a proposta de emenda à Constituição será submetida ao plenário da Câmara, onde terá de passar por 2 turnos de votação antes de seguir para a análise do Senado. A Frente Parlamentar da Agropecuária entregou ofício ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, pedindo a retirada de 2 trechos da reforma. Um deles impede a remissão ou a prorrogação de dívidas fora da folha de pagamento, incluindo o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural. O outro trecho se refere ao fim da isenção de cobrança previdenciária sobre as exportações agrícolas. Nesta quinta-feira, os partidos progressistas, Movimento Democrático Brasileiro e Partido Trabalhista Brasileiro apresentaram um pedido de alteração no texto da reforma, para que a comissão especial retirasse os trechos que prevêem taxação sobre exportações agrícolas e que inviabilizam o perdão do passivo do Fundo Rural. A reunião da Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, foi reaberta nesta quinta-feira de manhã. Na quarta noite, o relator Samuel Moreira entregou uma terceira versão do texto e manteve a taxação sobre as exportações agrícolas e a parte que acaba com o perdão das dívidas do Fundo Rural. Pois é, como vimos então na reportagem, o setor agropecuário criticou o novo texto apresentado pelo relator esta semana. É que há trechos aí que prevêem a taxação do setor agropecuário e também inviabilizam o perdão do passivo do Fundo Rural. Nós vamos agora com imagens ao vivo da Câmara dos Deputados, onde acontece nesse instante a votação dos destaques, que são pedidos de alteração no texto da reforma da Previdência. Mais cedo, o deputado Marcel Van Hatten, líder do Partido Novo na Câmara, afirmou que infelizmente não tinha votos suficientes para derrubar essas taxações do agronegócio, mas disse que os deputados vão trabalhar na reforma tributária, que é o próximo passo após a reforma da Previdência, e então poderão discutir esse tema. Vale lembrar que o relatório aprovado hoje pela comissão vai passar pelo plenário. A intenção do presidente da Câmara é convocar a votação em primeiro turno já na semana que vem, e a proposta precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos para então seguir ao Senado. Mais informações ao longo da nossa programação. E o presidente Jair Bolsonaro participou de um café da manhã nesta quinta-feira com líderes da base aliada e da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele pediu apoio da FPA à reforma da Previdência e disse também que o Brasil vai sim cumprir o Acordo de Paris. O evento aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros e com membros da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária. Durante o café da manhã, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre a importância do apoio à agropecuária e citou também a relevância do acordo entre Mercosul e a União Europeia ao setor. Já Bolsonaro pediu aos parlamentares da frente apoio para os policiais militares, federais e rodoviários com relação à reforma da Previdência e falou sobre a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E após o encontro, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira, disse que o setor está comprometido com o desenvolvimento do país. O deputado reforçou que o setor, a Frente Parlamentar da Agropecuária, está pronta para votar assuntos importantes para o governo, como a reforma da Previdência. A reunião é muito mais um processo de mostrar para o país que
O agro brasileiro está comprometido com um novo processo de desenvolvimento do país, que sai de um momento de longo período de intervencionismo, paternalismo, de conflitos fictícios entre as parcelas da sociedade brasileira, de propósito para poder fazer a retórica, e vai para um processo de cooperação empreendedor. O que nós tivemos hoje de manhã foi um ato político para dizer que nós estamos juntos na construção desse ambiente, que nós estamos prontos para votar a reforma da Previdência, para votar a reforma tributária. Nós, a Frente Parlamentar da Agricultura, não tem nenhum compromisso pessoal, nem quer reciprocidade. Nós temos compromisso com um ambiente que foi trazido depois do processo eleitoral, de construção de um Brasil competitivo, mas que leve em consideração não apenas o econômico, senão que o social e o ambiental juntos. E a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou 9 emendas, com o intuito de que elas façam parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada ainda este mês. A LDO não prevê recursos, mas sim metas a serem cumpridas. Por votação simbólica, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou emendas que agora seguirão os trâmites para fazerem parte da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram emendas de texto e emendas de metas, né? Então, portanto, as 9 emendas, elas são extremamente importantes, e a principal delas é no sentido de que não haja contingenciamento. Haja visto que na LDO a gente não trata de valores, a gente trata de metas, né, e de rumos. Pesquisa importante, georreferenciamento para fazer a regularização fundiária, todo esse arranjo ele esteja sendo organizado do ponto de vista de fazer a parte política, mas também ter o orçamento financeiro. Foram aprovadas 9 emendas na Comissão de Agricultura, que agora seguem para análise da Comissão Mista de Orçamento e depois para a votação no plenário do Congresso Nacional. A ideia é que essas propostas sejam incorporadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser votada pelos deputados e senadores antes do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 18. Não contingenciamento do Serviço de Defesa Agropecuária, inspeção sanitária, tudo aquilo que é feito de garantia para que o produtor, que já produz com as suas práticas, possa ter da parte governamental a garantia dessa defesa agropecuária, que é tão importante para esses acordos para o comércio exterior. Por isso nós destinamos aqui, uma das emendas para assistência técnica e extensão rural, competente, eficaz e especialmente ela que seja cada vez mais intensiva. E a seguir, a Argentina quer discutir com o Brasil acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E ainda... A Câmara dos Deputados quer ouvir a opinião da sociedade sobre o projeto que trata de uma lei geral para o licenciamento ambiental. A cotação do dólar fechou em queda de 0,7% a R$ 3,80. O Ibovespa alta de 1,1%. Noticiário internacional. O presidente da Argentina informou que discute com o Brasil um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A informação foi divulgada por jornais argentinos. Este é o assunto do AgriTendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar já está aqui ao meu lado. Silmar, Bolsonaro e Macri querem mais acordos de livre comércio. Isso é bom? Pois é, depende. E são um rol de países aqui que estão numa lista aqui de interesse dos dois presidentes aqui, Argentina e Brasil, no sentido de ampliar, pegar essa carona aqui da União Europeia, esse acordo Mercosul-União Europeia, e ampliar com novos acordos comerciais aqui, que incluem um grande ponto aqui de reflexão, que é os Estados Unidos. Um acordo comercial, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Tem outros países incluídos nessa lista, tem o Canadá, tem a Coreia do Sul, tem também a Suíça, e outros países aí que fazem parte daquele acordo de livre comércio que não é da União Europeia, são países europeus que não participam da União Europeia. A ideia, em princípio, é boa, agora é considerada muito prematura por vários analistas aqui, especialmente no caso dos Estados Unidos. Esse é o ponto principal aqui. Por quê? Porque existe um obstáculo chamado Donald Trump, que adota uma política super protecionista, adota sanções comerciais contra países, eleva tarifas contra países aqui que têm uma relação
menos equilibrada com os Estados Unidos, acaba de fazer uma revisão do acordo do NAFTA lá com o México, com seus vizinhos lá, México e Canadá, e agora está brigando com a China aqui, impondo tarifas comerciais contra produtos chineses. Então existe um risco aqui de que um acordo nesse momento, com esse tipo de política nos Estados Unidos, seria desfavorável para o Mercosul, consequentemente para o próprio Brasil aqui. E com um detalhe importante, tem um ponto crítico nessas negociações que são os produtos agrícolas, soja, milho, algodão, tudo isso os Estados Unidos é concorrente dos produtos aqui da América do Sul, particularmente do Brasil e da Argentina. Então, pior ainda, né? E além disso, a política americana para esses produtos inclui subsídios pesados, especialmente no caso do algodão. Então, não seria o momento agora de falar de acordo comercial, de livre comércio com os Estados Unidos. Talvez priorizar os outros países aqui que são mais clientes nossos do que concorrentes e depois, num segundo momento, talvez voltar a pensar nesse assunto de acordo de livre comércio com os americanos, que são os nossos concorrentes principais, especialmente nessa área do agronegócio. Tá certo. Obrigada, Simar. O grupo de trabalho que analisa o projeto de uma lei geral para o licenciamento ambiental na Câmara dos Deputados quer a participação da sociedade no processo de decisão. Esse assunto foi tratado nesta quinta-feira na 12ª audiência pública realizada pelo grupo. Os participantes da audiência pública concordam. O licenciamento ambiental, que hoje demora anos para ser aprovado, precisa mudar. Mas para que isso aconteça é necessário ter regras claras, onde todos os entes federados, União, estados e municípios atuem de forma que um não atropele o outro. Precisa ter um cuidado especial, porque por vezes diferenças na forma do tratamento do licenciamento gera também insegurança jurídica. É necessário reduzir a burocracia e implantar requerimentos eletrônicos. Desburocratização não significa um cheque em branco para regramentos que não sigam a técnica, ou facilitismos, ou flexibilizações. Além das audiências, o coordenador do grupo de trabalho e relator do projeto de lei, deputado Kim Kataguiri, pretende fazer consulta pública para ouvir a opinião da sociedade. A gente abre um período de oitiva pública, né, consulta para que todos possam enviar do país inteiro, e aí a gente parte para o processo de votação. Quem tem impacto ambiental com complexidade, aí tem o estudo de impacto ambiental, tem o relatório de impacto ambiental, e quem tem baixo impacto ambiental, um impacto muito conhecido, que a atividade já está em território consolidado, você não vai precisar de um novo licenciamento de supressão de vegetação, novo outorga de recursos hídricos, você tem um processo simplificado. Nós não podemos confundir exigências burocráticas e cartoriais com o direito de participação da sociedade. Quanto maior e melhor for a participação, menor o risco da judicialização. A advogada de direito ambiental e comentarista Samanta Pineda também participou da audiência em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária. Para que o processo de licenciamento seja célere, seja seguro e seja exatamente o que a população brasileira busca. Samanta também falou sobre a possibilidade de extinção do Fundo Amazônia, que conta com doações da Noruega e da Alemanha. A decisão do governo brasileiro em alterar as regras para o uso de recursos do fundo não agradou aos europeus. Nós temos algumas exigências por conta dos financiadores desse fundo que vão além da nossa legislação. Nós já temos uma legislação duríssima de 80% de vegetação a título de reserva legal na Amazônia, de 35% no Cerrado da Amazônia, que é uma área altamente produtiva, e os financiadores do fundo querem exigir coisas além da lei para manter esse fundo funcionando, para manter esses recursos vindo de lá para cá. Até que ponto isso vale a pena? E a seguir, frio chega com força ao sul e sudeste do país, preocupando os agricultores. E ainda na série Bem Mineiro, o destaque de hoje é o sistema de fertirrigação utilizado por uma fazenda no sul de Minas para garantir qualidade na produção, mesmo em época de seca. Daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste Paulista e alta de 0,7% no Triângulo Mineiro. E como era esperado, a quinta-feira foi gelada em boa parte do Brasil. Os estados da região sul foram os mais atingidos. No Rio Grande do Sul, logo nas primeiras horas do dia, os termômetros marcavam temperaturas negativas. Em São José dos Ausentes, por exemplo, uma camada branca de névoa cobriu o pasto. Na imagem, é difícil enxergar o gado. O frio também chegou intenso no oeste e na Serra Catarinense.
Em São Joaquim teve gente que até se atreveu a fazer um boneco de neve com gelo no chão. Motivo de alegria para os turistas, mas de preocupação para muitos produtores. As baixas temperaturas prejudicam o cultivo de hortaliças e grãos, principalmente o trigo e o café. O Instituto Agronômico do Paraná emitiu um alerta aos produtores de café do estado para risco de geada no fim de semana. O IAPAR recomenda que para os plantios novos de café, com até 6 meses de campo, é necessário enterrar as mudas. Viveiros devem ser protegidos com várias camadas cobertas de plástico ou aquecimento, com a opção de adotar as duas práticas simultaneamente. E para esta sexta-feira, a expectativa é de geada, com possibilidade de nevar em algumas áreas produtoras. Vamos acompanhar os detalhes na previsão do tempo para todo o Brasil. As instabilidades tropicais ainda organizam nuvens carregadas sobre a região norte do Brasil. Ainda tem possibilidade de chuva sobre a maior parte da região na sexta-feira. Aliás, a semana termina com chuva em áreas também no centro-sul do Brasil por conta do avanço de uma frente fria. Atenção, a sexta-feira ainda será de pancadas de chuva em áreas produtoras de café no sul de Minas Gerais. Agora, com relação às temperaturas, é aí que mora o perigo. Os produtores estão preocupados por conta de uma intensa massa de ar polar que deve avançar durante esses próximos dias. Temperatura mínima abaixo dos 3 graus já em áreas da região sul, não se descarta o risco de geada, tem até a possibilidade de neve em áreas da Campanha e da Serra Gaúcha. No período da tarde, calor intenso em áreas mais ao norte, temperaturas amenas no centro-sul. Tem a previsão dessa chuva aqui, mas que ocorre somente nesta sexta-feira, porque no final de semana, tempo seco, frio intenso em áreas do centro-sul. Olha só, não se descarta o risco para a ocorrência de geada em áreas produtoras de cana-de-açúcar, também de café. Atenção, no sul de Minas Gerais, não se descarta o risco de geada somente em áreas mais vulneráveis, de forma mais pontual, mas a maior parte das áreas produtoras não deve ter a ocorrência da geada. E na série especial Bem Mineiro, hoje vamos conhecer o sistema de fertirrigação dos cafezais em Machado, no sul de Minas Gerais. O método garante qualidade aos grãos, mesmo em épocas de seca. O céu aberto e o forte calor não são motivos de preocupação para manter os pés de café hidratados. Nesta fazenda, no sul de Minas Gerais, em Machado, os grãos cereja colorem o cafezal mesmo em épocas de seca. Por baixo dos 490 mil pés espalhados pelos 100 hectares, estão essas mangueiras furadas, que ajudam a manter a irrigação do café, mesmo quando chove pouco por aqui. O sistema é conhecido como fertirrigação e conduz a água com fertilizantes na medida certa para o desenvolvimento da planta. E a gente vai jogando esse produto da fertirrigação na tubulação de irrigação. Então vai sair lá nos gotejadores. Leva 20 minutos para sair daqui dessa caixa e chegar até qualquer um dos 7 setores aqui da fazenda. As 5 nascentes de água na fazenda são preservadas. O reservatório usado no processo é abastecido pela captação da água da chuva, armazenada em um lago. Uma bomba conduz a água para os tanques, onde os fertilizantes são adicionados. Antes de irrigar as plantas, a água passa por um sistema de separação do ferro mineral. A terra aqui do sul de Minas, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte tem esse material que a gente chama de terra roxa. Por que terra roxa? Por causa da quantidade de ferro. E esse ferro, que é o ferro 2 e ferro 3, se ele entrar na canalização, ele vai entupir os gotejadores. O que a gente faz? A gente fez um sistema de cachoeira de 4 batidas. Então, esse ferro 2 e ferro 3 volatiliza, vai para o ar. E ele não entra na tubulação. Então, essa água é isenta de ferro. Este computador é o cérebro de todo o processo. O sistema é responsável por alternar sequencialmente os 7 setores da fazenda, abastecendo com água e nutrientes cada uma das áreas conforme as suas necessidades. A gente começa um setor enquanto o outro está irrigando. A gente já começa o outro setor para não ter recalque diferencial, que nem a válvula hídrica que se aperta daquele baque
Para não acontecer isso, a gente começa com 2 minutos de antecedência. E ele vai diminuindo o setor e começando o outro. E isso, qualquer momento que a gente quiser programar, a gente programa ali no computador. Indispensável na produção do café especial, a fertirrigação tem um valor de 5 a 6 mil reais por hectare. Investimento que é recompensado na visão do produtor, que mantém a safra aquecida. Isso aqui é um seguro por falta de chuva ou excesso de chuva, ou então quando eu quero chamar uma florada. Se eu quiser chamar uma florada por 10 dias, eu fico gotejando num determinado setor. E depois dos outros 10 dias, o outro setor. Então, quer dizer, eu tenho 10 dias para mim poder colher esse setor e depois ir para outro. Esse aqui sistema chama florada. E também, qual que é o diferencial? A gente pode, a qualquer momento, colocar macro e micronutrientes que está faltando para a planta. E na reportagem de amanhã da série Bem Mineiro, vamos mostrar outras delícias de Minas Gerais, doces e queijos. Não perca! O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br e no aplicativo do canal Terra Viva, disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.